na boca. Fala galera da 5 Minutos no Cinema, sejam bem-vindos a mais um episódio dessa terceira temporada do 5 Minutos Entrevista. A gente está no quarto episódio e dessa vez a gente resolveu trazer uma coisa completamente diferente aqui na página. Uma websérie, uma novidade que eu particularmente eu não conhecia e eu estou adorando esse formato curtinho de contar uma história, mas não se enganem, esse formato deixa você com mais vontade de ver a série, tá bom? E estou tendo o prazer de receber Gabi Miguel, autora, roteirista, diretora, enfim, atriz, tudo, praticamente quase tudo de Amor Veraneio. E aqui tenho o prazer de receber de novo Nádia de Cássia. Que prazer receber você de novo. A gente conversou sobre Betânia, aquele filmaço maranhense maravilhoso, né? Que as pessoas precisam conhecer, tá? Betânia é lindo mesmo, hein? É um filmaço brasileiro. Tá aí de 2024 para 2025, é um filmaço. Nádia estava lá com um papel interessantíssimo, eu gostei muito, né? Com um montão de histórias, né? Vejam aqui na página também. E eu quero começar falando um pouco de Amor Veraneio, essa história de amor, de suspense, traumas, good vibes ou não, mas só sei que ela é linda. A imagem é linda, o visual é lindo, apaixonante. E eu queria começar perguntando para você, Gabi. Primeiro, muito obrigado por ter aceitado o convite. E eu queria saber, assim, essa personagem, Catarina, que você interpreta, que você escreveu e que você se dirigiu, né? Quem é a Catarina? De onde ela veio? Existem várias Catarinas por aí, são várias histórias, porque essa mulher tem muita coisa para contar, às vezes ela não quer contar também, e deixando a gente curioso. Eu queria saber como foi criar a Catarina, essa personagem única nessa série que eu gostei muito desde o primeiro momento. Primeiro, boa noite, Lucas. Prazer estar aqui. Nossa, sobre Catarina, né? Então, a Catarina, eu acho que eu vim de uma sucessão, né? Como atriz, uma sucessão de papéis femininos em que as personagens, o grande dilema das personagens era o romance. E aí, entrando na websérie de novo, né, aquela narrativa, eu tinha muita vontade de falar um pouquinho daquilo que geralmente não se mostra, o que está além do romântico, né? Do amor romântico. E o quanto que existe uma primeira base para que esse amor romântico seja saudável e ele aconteça. E aí, Uhum. a Caterina veio desse incômodo, assim, de querer saber um pouquinho mais. Eu ficava pensando, caramba, eu como mulher, como pessoa, assim, na vida, eu tô correndo atrás de um monte de outras coisas. E o romance é uma área da minha vida e que é muito bonita e que de uns tempos para cá eu aprendi a olhar com mais carinho porque era sempre profissional e estudo, profissional e estudo. Então eu queria fazer esse mix, né, essa mistura. Então criar a Catarina foi tipo um grito de falar, nós mulheres, todo mundo na vida, antes do amor Uhum. romântico, precisa entender o amor próprio, né? Uhum. Então, como que eu fortaleço essa base? E aí o trauma, ele chega com esse lugar de onde eu posso levar o extremo dessa personagem. De que forma eu posso trazer um extremo, de que forma eu posso trazer as nuances, de que forma que eu brinco, né, com o clássico e o contemporâneo, o cinema, a linguagem cinematográfica e a linguagem contemporânea das webséries, né? Vinha de um tempo já Nossa, estudando genial. websérie, e eu queria que isso tivesse impresso de alguma forma que a gente pudesse transitar entre esses dois mundos. E aí foi a partir daí. Nossa, eu gostei muito. Tem algumas coisas que ela tá em cena, assim, o que dá a impressão de quem assiste é que ela tá sempre, claro, existe uma história, assim, mas ela tá sempre pensando para falar. Eu não sei se isso é provocativo, seu, porque né, a gente sempre acha que ela vai ser um pouco mais espontânea, mas ela é introspectiva, né? A, Desculpa, não sei se é spoiler, mas naquela cena que você e a personagem da Nádia, a Helena, estão conversando assim com um vinho, eu fiquei me perguntando, meu, será que essa que é a Catarina? Eu fiquei, sério,
são muitos lados, assim, dessa personagem, e eu acho genial, porque, assim, tem 4, 5 minutos, às vezes, de episódio, e essa mulher, ela tá sempre se transformando no episódio, e nem mesmo ela consegue ficar brava numa cena, né, bem específica da série, que a Helena fala que fez uma conversa com outra pessoa, e eu tava assim, nossa, agora ela vai explodir. Ela não explodiu. Nossa, que sacada, Gabi. Eu achei tão sensacional aquilo. Não, de verdade, eu acho incrível porque mudar a expectativa de quem tá assistindo é super difícil de escrever, de você achar que vai dar certo, e você fez, assim, porque era aquela personagem que a gente sempre vai achar que vai fazer isso. Ah, tadinha, ela é toda quebrada, ela tá, tadinha, poxa, ela só quer isso, né? Aquela coisa meio dorama, assim, né? Cadê o guarda-chuva, né? Aparecer pra alguém cobrir ela de guarda-chuva. Mas nossa, que sacada. A Catarina é demais, assim. Eu curti muito mesmo. E por isso que eu fiquei curioso em saber como você construiu essa personagem, né? E, e eu queria também perguntar pra você, Nádia, porque a Helena, assim, ela é good vibes, assim, porque ela chegou, a gente não sabe se ela tá de férias, se ela quis só passear, o que será que ela foi fazer lá? E ela chega. Eu fiquei pensando que talvez seria um alívio cômico, assim, na série. Eu juro, eu fiquei pensando. E Sim. não é, e não é um alívio cômico, apesar de ter um momento, assim, quando a Gabi, ó, ao ato falho, quando a Catarina olha, né, pra Helena, assim, saiu um sorriso que não estava aparecendo nos episódios anteriores, né? Aí você chega. Eu achei a sua personagem uma coisa. Tá tudo escondido nela. Tá tudo escondido. Ela não é isso. Ela é isso. Ela é aquilo mesmo. Ela tá nua e crua ali na tela. Ou tem muito mais de Helena ali. Porque, sei não, viu? Você me enganou, eu acho. Quer dizer, você não me engana. Você não É me para engana. ficar com gostinho de segunda temporada. Mas eu acho que quando ela chega, ela traz um pouco, a Helena traz um pouco também de leveza para a vida de Catarina, né? Ela Uhum. mostra um pouco ela tá ali naquela casa e não sai muito e não tá pensando em nada mais para frente. São duas mulheres muito fortes, né? Eu vejo assim a Uhum. Catarina e a Helena, e acaba que uma vai acrescentando um pouquinho na outra. Quando tu fala da conversa, a conversa realmente é maravilhosa, porque a Catarina mostra esse outro lado, né? A Helena vai querendo solucionar problemas e ela falando assim, oi, não, aqui é a minha vida. Então, Uhum. vamos deixar que eu resolvo, eu não pedi tua ajuda. E às vezes e leva a gente a refletir, né? Porque quando tá numa situação dessas, a gente, com outra pessoa, o problema de outra pessoa, a gente quer ir lá, fazer e tal. E às vezes a pessoa tá só querendo um tempo para ela digerir tudo. Não que ela não consiga fazer, mas ela precisa desse tempo. E a conexão com a Gabi foi muito, durante a preparação, foi bem curtinha, mas foi muito boa. A gente se entendeu logo de cara. Que bom, né? A gente também fiz Uhum. assistência de direção com ela, então a gente estava ali grudado o tempo todo para fazer com que a série tenha esse resultado que está tendo, né? Que as pessoas estão gostando muito. E eu fico muito feliz mesmo, porque a gente fez com muito amor. Sim. Eu acho que você está nos momentos assim da série que são muito bonitos, que tem uma fotografia muito linda, né? A fotografia, o jeito que vocês foram fotografadas são muito lindas, assim. Sim. A cena que eu brinquei, né? Que você tinha muito mais para falar, é que você pega a concha, tem uma cena que você pega a concha, né? E Sim. parece que você fala coisas, assim, não sei, deixou um recado, deixou uma coisa, ficou uma coisa muito simbólica ali, né? De você contar um segredo e aquela concha representa uma coisa depois que você deixa de presente. E é muito bem fotografado, assim, né? Eu até não tá na lista de perguntas, assim, mas eu queria saber como é que vocês planejaram, né? Depois vocês falam um pouquinho da direção, mas assim, eu queria saber como é que vocês planejaram as cenas externas, né? Porque são muito lindas, assim. Eu digo porque, bom, minha referência é Betânia como filme maranhense, que é lindamente fotografado, né? E vocês fotografaram, pegaram umas mensagens, inclusive a do pôster é linda, né? Aquele pôster é maravilhoso de Amor Veraneio, né? Sim. Como é que vocês planejaram
serem fotografadas ou fotografar as personagens, porque é difícil fazer pôr do sol, difícil pegar sol, né? Eu sei, eu queria perguntar assim, fugindo um pouco do nosso sketch de perguntas aqui, porque a fotografia de Amor Veraneio não é de se esperar de uma série, assim, né? É muito capricho, né? É muita arte, assim, no desenho, né? Eu não falo nem do cenário, porque tem tanta coisa pequena no cenário que fala, no quarto da Catarina, principalmente, né? É um quarto cheio de informações, penduricalhos ali, pela casa também, mas, assim, a fotografia é uma coisa genial, assim, da série. Eu fiquei besta, assim, nossa, meu, que lindo isso, é muito bem fotografado, né? Acho que eu vou pegar o gancho aqui. Eu acredito que as imagens foram sonhadas por muito tempo. Elas ficaram no forninho muito tempo. Então a gente teve, a gente aprovou no edital em 2023 de dezembro até março, maio, e a gente ficou em mentoria, envelopamento, tendo de roteiro e uma espera para conseguir gravar em Atins até novembro. De lá para cá, foi só trabalho em roteiro, trabalho em imagem, e aquela imagem martelando. E eu acredito que a equipe faz toda a diferença. As pessoas justas chegaram junto. Então, essa cena da Nádia, inclusive, né, já dando spoiler também, que tá com Encha no Mar, era uma mistura de 3 cenas. Eu falei, não faz sentido. Essa cena é dela, é da Helena. Não é uma mistura da Catarina, não. A Nádia, a Helena é uma mulher completa. Ela é uma mulher completa que vem como esse sol, como esse verão, como esse quentinho ali para esfriar, mas que também talvez faça a Catarina se lembrar, né, de alguma coisa que existia nela, mas que ainda assim é muito diferente, mas tem uma afinidade. E eu acho que eu queria que a fotografia, o meu pensamento, né, pudesse falar de alguma forma também, né? Então, assim, trabalhamos a questão do som, de estar com lapela em todas as cenas, de não ter todos os equipamentos, mas vamos ter um esmero, um zelo nas linhas, já que a gente não tem um gimbal. Então, foi meio que... E eu ficava com a Nádia até as 2 da manhã, fazendo a logística de como que ia ser. De tudo. E para fazer caber as cenas, né? As externas, voltando à pergunta, foi meio que isso. A gente tinha até... Tipo, eu não lembro exatamente a data, se era quinta ou é sexta para entregar a casa. E na quinta surgiu a oportunidade de a gente gravar dentro dos lençóis. De alguma forma, no meu coração eu sabia que a gente ia conseguir. Falei, não faz sentido sair daqui sem gravar dentro dos lençóis, porque... E aí, quando surgiu a oportunidade ali mesmo para ter as cenas dos drones, né? Que foi um apoio que a gente conseguiu ali de última hora, do super parceiro, que foi o Arthur Rosa, que também foi a pessoa que nos proporcionou a locação, né, da Casa Rosa, que a locação incrível, assim, apaixonada por esse lugar. Então foi meio que isso, o que esse lugar pode nos surpreender? Vamos deixar um espacinho para surpreender, e ele surpreendeu, né? Então era bater cabeça e ao mesmo tempo muita sensibilidade. No caso aqui, eu e Nádia, a gente teve que ter uma parceria muito grande, porque a gente não teve tanto tempo de preparação como atriz, mas a gente sabia que a gente pudesse trabalhar juntas nos bastidores, a gente conseguiria entregar de alguma forma na cena, né? Nossa, que Precisa demais. de uma continuação. Eu vou abrir a palavra para a Nádia, para ela falar alguma coisa. Enquanto tu falava aí, eu pensei que isso fez toda a diferença também na nossa atuação, né? Porque enquanto a gente estava ali o tempo todo junto, pensando igual e pensando de planos, de tudo, para fazer entender o que estava escrito. E esse olhar da Gabi faz toda a diferença na história delas também, porque ela, como ela está falando, ela dá uma personalidade para cada uma. Ela não só joga um amor e tal. Cada uma tem sua personalidade bem forte, bem definida na trama, né? Tem algumas coisinhas deixando um pouquinho mais, com gostinho um pouquinho mais, mas é tudo muito bem construído. Eu acho que isso faz toda a diferença também. E eu vou ter que falar isso. Antes da gente gravar, tipo, antes de viajar, eu pedi ajuda para Rickson, que era diretor de fotografia, e Nádia. Eu falei, me ajuda a montar os planos. Vamos fazer juntos.
porque assim, eu queria que fosse algo feito sozinho. Então a gente sentou na sala de Rickson, assim, ficou até de madrugada também fazendo cena por cena. Então isso, de alguma forma, eu acho que é aquele trabalho quase manual, né? A gente tem um tiro, a gente tem que ir com tudo e dar um tiro certeiro, fazer uma coisa bonita, porque é a forma que a gente quer mostrar no nosso estado, é a forma que a gente quer mostrar os anos de trabalho, de construção dos artistas que nós somos. Então vamos fazer com carinho, fazer com cuidado e se divertir bastante, porque na hora de fazer, é a hora de ter prazer, na hora de, né, a gente poder usufruir de alguma forma. Então os meninos foram essenciais, assim. Foi uma trinca, assim, eu, Nádia e Mila, batendo cabeça para a construção. Verdade. E fez toda a diferença na hora mesmo. Demais. Então, isso me leva assim para perguntar para vocês, sim, Gabi, você esteve em muitas frentes do projeto, muitas frentes importantíssimas, né, como produção executiva, roteiro, direção e atriz. Nádia, você também assistente de direção, como atriz, tendo que desenvolver também uma personagem, entendendo, né, quem é essa Helena, receber a Helena e falar, e agora, como é que a Helena vai se apresentar? Assim, eu fico admirado e estou aqui para elogiar vocês porque é muito trabalho. Né? Criar uma história já é trabalhosa, dirigir, fazer tudo, cuidar da produção, apresentar, enfim, cuidar de logística, onde vai fotografar. Assim, estar em tantas frentes é importante para fazer o projeto acontecer mesmo, ou vocês tiveram que, poxa, é com a gente mesmo, tem que ser assim, tem que ser nesse sistema de guerrilha mesmo, porque senão não vai acontecer assim. E qual que é o sentimento depois que, não falo nem de apresentar para o público, mas depois que acabar as filmagens, vocês fizeram todas as funções, acabou tudo, cumpriu as diárias, fez todas as cenas, qual que é o sentimento? Conta pra gente como é que é enfrentar esse monstro de monte de coisa para fazer e acabar tudo e falar, acabou. Como que é isso? Começa? Quer começar, Nath? Começa. Eu vou começar, então. É totalmente esquizofrênica essa experiência. Desesperadora. Não, mas muito prazeroso, porque assim, eu amo muito o que eu faço. Eu amo muito atuar. E eu sempre pensei o que personagem que eu gostaria de fazer no cinema. Então, se eu tiver que aprender a fazer roteiro para poder viver essa personagem, eu vou aprender a fazer roteiro. Se eu tiver que aprender a fazer produção executiva, eu vou aprender a fazer produção executiva. Se eu tiver que aprender a dirigir, eu só me entendi enquanto atriz quando eu fiz uma oficina de direção. Então, eu fui ao longo dos anos eu tendo esse entendimento, chegando a esse entendimento. Então, assim, eu acho que tudo é uma construção, né? Então, por mais que seja, por mais que seja muito trabalhoso, eu falo, caramba, eu quero fazer acontecer. Acho que a gente está aqui tão longe do eixo sul, né, ali, Rio, São Paulo, onde as coisas acontecem muito, onde todos os dias se gravam muitos filmes, né, e a gente olha e fala, eu quero que mais gente coloque a cara para fazer e não espero mais atrizes, mais pessoas que produzem, coloque a cara para fazer, né, e por mais ser cansativo que seja, é muito prazeroso. Porque a cada etapa, fiz um pitch deck, fiz um storyboard, fiz um moodboard, fiz né, tive uma reunião, gera uma conquista. Então o processo ele foi de pequenas conquistas muito prazerosas. E quando acabou, aquele sentimento de que, tipo, eu sabia que ia dar certo, só não sabia como. Né? E eu acredito que teve muita magia nisso. A chegada da Nádia, a chegada de cada pessoa da equipe, assim, que foi escolhida a dedo, que poderia ser uma coisa que é difícil, não vai dar certo, mas deu tudo muito certo, as pessoas justas estavam, e eu lembro que uma outra atriz ia fazer a Helena, e logo depois eu precisava de uma atriz que tivesse uma expertise, expertise de direção. Porque eu falei, de alguma forma, a atriz vai ter que vir praticamente pronta. E Nádia trouxe uma outra vertente, assim, da personagem, que quanto diretor, eu falei, caramba, eu vou deixar essa personagem me surpreender a partir da expertise dessa atriz.
de como sim. ela está vendo. Olha só. Então, assim, tinha uma coisa muito fechada, mas ao mesmo tempo muito aberta. A minha intenção desde o início era que todo mundo estivesse muito alinhado com a mensagem. Então, assim, o que eu exijo, o que preciso que a gente faça juntos? Uma reunião de mesa, vamos ler todo mundo o roteiro, vamos entender, vamos saber o porquê que a gente está fazendo isso, porquê que assim, independente de qual fase a equipe tenha chegado, ou cada parte da equipe tenha chegado, eu queria que cada pessoa tivesse autonomia de criação dentro do processo. Uhum. Assim, eu sei o que eu quero, em algum momento eu vou ter que tomar a rédea, eu vou ter que sair da atriz, ir para a produtora, né? Mas em muitos momentos eu tinha que confiar e demandar a equipe. Então, assim, eu sempre falava, olha, o que você acha, o que você pensa, como a gente pode fazer, porque foi minha primeira direção, foi a minha primeira direção, da minha produtora, foi o primeiro projeto aprovado, né, o maior projeto aprovado pela produtora também, então, assim, era muita responsabilidade, e assim, rapaz, seria muito melhor se tivesse tudo dividido, seria, mas nada paga o prazer de você conseguir, não que eu estou romantizando o trabalho, as diversas funções, mas assim, eu não vou esperar o momento exato, eu vou fazer acontecer. Eu não vou esperar chegar ao papel que eu sonho em fazer, eu vou fazer, eu estou fazendo isso por mim, da forma que muitas vezes eu fiz em outras produções, que eu já trabalhei, né, em outros projetos, fazendo outras funções. Então eu vou usar essa expertise por mim. Eu vou lutar por mim e vou lutar por todo mundo que topou. Porque todo mundo que está topando é meu sonho, e que o meu sonho se transforme também no sonho deles, porque eu quero que isso cresça e que isso possa ser próspero para todo mundo, né? Então foi meio que esse sentimento. Aí quando acaba, a gente, olha, meu Deus, graças a Deus. Aí respira, corre de novo um pouquinho, mais uma maratona, respira mais um pouquinho, corre de novo. E assim, então eu acho que tá só no começo, né? Tá só no começo. Ah, que legal, nossa. Passa a palavra, Nádia. Contigo. Eu vou falar que perguntou como é fazer várias funções. Eu, particularmente, não sei fazer outra coisa, não sei várias funções. Porque primeiro a gente começa no teatro, né? Aprendendo de tudo um pouco. E a partir daí eu fui para o cinema, que também fui fazendo de tudo um pouco. E comecei também fazendo várias funções. Eu só tenho um projeto que eu fiz a atuação, que é o de Betânia, só que, porém, todavia, Marcelo dava toda a abertura para criar, então criei também, mas é nesse lugar que Gabi falou, é uma coisa que eu gosto tanto, que eu amo tanto, que tem, claro, cansaço e tudo, mas é muito prazeroso. Eu não faço porque, ai meu Deus, só tenho que fazer. Não, é um prazer gigantesco. Então, a minha mente está ali o tempo todo. Tem isso, tem aquilo. E no final, acaba que a gente precisa 12 horas de sono para poder voltar ativa de novo. Mas a construção de tudo isso era muito bonita. Eu me lembro, a Gabi falou também aqui que a gente ficava até 2 da manhã, às vezes a gente acordava 5 e poucas, 6 horas. Meu Deus do céu, lá vamos nós de novo. É cansativo, mas é muito prazeroso. Cinema requer muito da gente, o audiovisual requer muito da gente. Mas assistir a série hoje, né? E ver que as pessoas gostaram muito, ver que as pessoas estão... outro dia, que me lembrei agora, eu estava no lançamento de Betânia e teve uma pessoa que falou assim: ei, tu tá numa série. Aí eu falei assim: série? Ele falou, então assim, série? Que série? Aí ele, Amor Verdadeiro, na tua? Eu disse, sou eu! Ele, eu adorei que vocês gravaram em Atis. Aí eu falei, nossa, eu tô muito feliz, que bom. Então, olha, as pessoas tá tendo um retorno. E eu fico muito, muito, muito feliz com isso. Porque que demais. o tempo do trabalho, o reconhecimento das pessoas e saber que elas estão curtindo tanto quanto a gente curtiu fazer.
isso realmente é gratificante. Uhum. Poxa, eu fico muito feliz de ouvir isso, porque é um formato super acessível, né, de se ver. Mas mesmo sendo um formato acessível, eu quero ir para a minha última pergunta. Assim, a gente está rindo, está falando de coisas super bacanas, good vibes aqui, mas a série tem uma coragem incrível de tratar de temas super densos, assim. E eu acho admirável que em tudo que ela quis falar naqueles 5 episódios, entrou muitos temas importantes, entrou traumas, a questão da saúde mental, o quanto a gente não se cuida, o quanto a gente não valoriza, e, sabe, esse protagonismo feminino também que vocês colocaram, esse jeito, né, eu li o seu portfólio, Gabi, o portfólio que você mandou sobre a série, e essa forma que você colocou de esse protagonismo diferente, né, fora do estereótipo, né, de uma personagem que representa a comunidade LGBTQ, assim, sabe, eu achei aquilo tão bonito, porque, meu, essas pessoas também amam, também sofrem, sabe, também têm sentimentos conflituosos, eu achei de uma coragem, e eu falo isso, assim, eu gosto de usar a palavra coragem, porque tem que ter muita coragem para poder falar isso no audiovisual, bancar mesmo, sabe, de falar que uma mulher que tá isolada porque tá com trauma, tá querendo lutar sozinha, tô com dificuldade de pedir ajuda, ela diz isso em alguns momentos, e eu acho aquilo, nossa, é uma frase tão importante que fica no subtexto, mas o subtexto fica na nossa cabeça lá, né? Fica martelando, né? Meu, quantas Catarinas devem existir por aí, sabe? E pudera ter mais Helenas também por aí. Eu queria falar assim, quando vocês pegaram a história, sentaram, conversaram, assim, em algum momento vocês sentiram receio de levar essa história e não serem aceitas? Assim, é claro que a gente já ouviu a Nádia falando que teve uma boa receptividade, o pessoal tá vendo, tá comentando, mas assim, teve receio, teve medo, né? Eu perguntei isso para a equipe de Amor de Mãe, né, de um curta-metragem que traz uma protagonista trans, né, que é uma mãe, e eu queria perguntar para você, assim, em algum momento deu medo de levar essa história, de Amor Veraneio ser essa história? Assim, tomara que, assim, eu não consigo imaginar Amor Veraneio, né, sem essa história, assim, porque é lindo, né, mas em algum momento teve medo, teve receio, teve algum bloqueio, ou falou, não, desde o começo, vamos bancar, vamos brigar, ou foi mais difícil por conta dessa história? Eu queria saber, porque eu acho o máximo, assim, e é corajoso demais. Certo. Eu já vinha, como eu falei, eu já vinha de uma sucessão de personagens que era muito, né, ali a narrativa era muito próxima. E aí, eu vim de uma websérie, que já era uma websérie LGBT também. Uhum. E aí isso acho que despertou de alguma forma, por mais, eu acho que mais que medo era o desejo. Eu já não estava, desde o início, já não estava comprometida em agradar, mas se eu queria que aquele amor fosse construído de uma forma respeitosa, que Uhum. tivesse evolução, que fosse uma coisa para além, né, de só o romance, e queria que ele acontecesse no tempo que ele tivesse que acontecer. Então eu não sabia se ia caber tudo, o romance ia acontecer em 5 episódios ou não, e que a prioridade não era ele, porque eram as pessoas individuais, né? Então, mais que medo, foi o desejo de passar uma mensagem de que, tipo, é sim um tema denso, é sim uma coisa para a gente olhar, é sim uma coisa para a gente olhar antes da gente se relacionar. Uhum. Então, eu levei muito para minha psicóloga. Eu falei, sério, assim, eu tô com medo de, tipo, de não conseguir passar a mensagem que eu tô tentando passar. Uhum. Então, o medo era mais ou menos desse, de como... Então, Será que falhou foi o meu? Uhum. Tá funcionando aqui, Led. Aí eu ficava com esse receio, né, tipo, de não conseguir ser clara nas palavras, ou então de utilizar palavras demais. Então, é a Uhum. Gabriela falando das suas insatisfações, ou é a Catarina que está querendo falar? Na dúvida, vamos deixar a Catarina dizer pelo impulso. Na dúvida, vamos aguardar o roteiro ali um pouquinho em banho-maria e ver o que vem, né? E ver o que vem das pessoas que vão chegar também. Uhum. Então, eu apresento, mas também eu recebo.
Então, eu acredito que todo o processo foi muito nesse lugar. E bancar esse lugar, de alguma forma, é se expor também. Quando eu escrevo a cena e eu falo de saúde mental, e eu falo também das mulheres que vieram da minha família, das mulheres que eu vi que estiveram submetidas ao relacionamento. Então, de que forma como isso poderia ser evitado? De que forma eu posso ser uma voz para as pessoas que, quando eu tinha 25 anos, 30 anos, eu queria muito ter assistido uma série que pudesse falar de amor romântico dessa forma, ou de amor dessa forma, né? De amor no geral, assim, e que não tivesse o amor romântico como o primeiro lugar. E aí eu falei, caramba, eu quero que mulheres se olhem nesse lugar. Então, eu não sei como as pessoas vão receber, mas eu quero falar disso porque eu gostaria de ter assistido isso, né? Então, para mim foi mais no lugar do desejo. O medo era de não conseguir falar e que as pessoas não conseguissem entender, mas eu tinha que arriscar, né? E aí foi bem nesse lugar, assim. E quanto atriz, da mesma forma, a construção acho que se deu no caminho, no caminhar, né? Mas que era de às vezes tinha que desassociar. A diretora tá para um lado e a atriz tá para o outro. Então, assim, é só a atriz, quais são as dúvidas da atriz? Deixa a dúvida, tem que ter dúvida. Tem que ter dúvida, Gabriela, saiu da tua cabeça, mas tem que ter dúvida, porque ela precisa existir, ela precisa estar viva em cena, né? Então ela precisa se permitir viver, sofrer. Então, se não vem a palavra, eu não vou forçar, porque eu não estou conseguindo mesmo. Não, mas assim, a atriz ou a personagem? Então, tipo, né, foi bem doido. Mas teve muito desejo, assim, de contar em essência aquela mensagem. E eu acho que quando o desejo é muito forte, ele passa por cima do medo, né? Ele acontece de forma. E o medo da Catarina, eu acredito que não era da Helena, era dela mesma, né? Então, se olhe no espelho, genial. se ame e aprenda qual que é o alicerce, de onde vem essa base para que você consiga amar o outro. Então, que fosse esse amor que atravessasse as estações, né? Então, passar a palavra. Não, eu vou falando aqui. Bom, a pergunta genuína, porque a gente vive num país que mais mata LGBT, que IAPN+, mas eu faço muito... Eu tenho a sorte de fazer personagens que eu acredito e em nenhum momento, vou te dizer que em nenhum momento passou pela minha cabeça essa preocupação. Eu já fiz outros personagens também LGBTQ+, mas nunca passou pela minha cabeça, porque para mim, amor é amor. Então, eu tenho isso tão claro na minha cabeça que eu nem me coloquei nesse lugar por um segundo. Será que... Mas aí eu venho e retorno. É importante perguntar sobre isso, porque a gente precisa falar sobre isso também. Sim. Mas eu acreditei tanto naquele amor que, para mim, não foi uma coisa que me preocupou nem por um segundo, nem por uma fração de segundo. E que eu espero mesmo que o nosso país consiga, o quanto antes, chegar nesse nível de entendimento, de respeito pelo amor das pessoas. Porque quem sou eu para dizer quem pode e quem não pode ficar junto? Eu já, inclusive, escrevi também um clipe de uma amiga minha, Taslin, que ela é do Rio de Janeiro. A gente fez uma oficina lá e escrevi o clipe de duas, o nome é Pretinha, também é muito bonito. E aí, outro dia, um amigo meu que me lembrou sobre ele falou assim: vocês estão dançando reggae, que nem você, tu também estava dançando no clipe Pretinha, também dançou em Betânia. Eu falei assim: minhas personagens todas gostam de dançar, agora que eu percebi. E aí, meu amigo, meu Deus do céu, todas elas dançam. Aí eu disse: eu não tinha nem parado para pensar, porque foi num a diferença de anos, né? Eu gravei Pretinho em 2020
Betânia 2022, e aí antes de ser lançado, teve um hiato de festivais e tal, gravei em novembro com Gabi, e eu não tinha associado a isso. As minhas personagens do audiovisual realmente todas pegam a mulher para dançar e dançam junto, coladinho. É muito bom isso. Nossa, que legal. Uma verdadeira maranhense, né? Muito bom. Nossa, que legal. Eu falei também, né, assim, tem, né, uma protagonista, né, uma mulher preta, assim, sabe, Sim. chegando, né, no lugar, assim, e normalmente eu lembro da nossa entrevista com Betânia, você falou dessa dificuldade que tinha na ocasião de encontrar papéis, assim, e ver, né, você chegando com, sabe, pô, aquele vestido, aquela, não sei se é um vestido macacão, agora eu não consigo lembrar, vermelho, né, aquela coisa imponente, aparecer, nossa, aquilo é sensacional, assim, né, que protagonismo, né. Eu achei um contraponto tão bacana, porque, né, é, é, assim, eu tô falando das duas protagonistas, assim, eu achei tão bacana porque eu não sei se foi intencional, é minha visão, talvez eu perca um pouco por ser roteirista, assim, eu fico querendo ler as coisas. Então, assim, quando tem uma cena aberta, assim, que mostra a Gabi baixa, assim, e a Nádia super alta, né, uma mulher enorme, assim, e você vê quanto a Gabi, ó, errei de novo, desculpa, quanto a Catarina é frágil perante a Helena, assim, né, é uma diferença, assim, né, gritante, e eu achei aquele close, assim, e até parei na hora, eu falei, olha que imagem simbólica, assim, né, eu achei aquilo um simbolismo, assim, Gabi, eu acho que não sei se foi intencional, não, deve ter sido, não é possível, porque a Nádia, não conheço, mas acho que a Nádia é uma mulher enorme, assim, gigantesca, assim, e é uma diferença, e eu falei, cara, isso é tão simbólico, né, tão simbólico, chegando alguém para proteger, sei lá, ou para mudar, para chacoalhar essa mulher, assim, eu achei aquilo sensacional. É uma leitura de um jeito diferente. Eu falei um pouco de coragem, assim, porque a gente tem trazido na página filmes, né, e diretores, produtores, roteiristas que são, sabe, que trazem essa temática, né, LGBTQ, que trazem esses temas, que tratam de saúde mental também, assim, a página tem sumido alguns seguidores, tem desaparecido, né, né, sistematicamente, assim, a cada nova postagem desce um pouquinho, vem um pouquinho e some um monte. E eu queria falar eu quis perguntar sobre coragem, assim, porque vocês lançaram isso no YouTube, né, vocês apresentaram isso no Rio Fest, vocês ganharam prêmios, assim, né, não foram um só, foram 2 prêmios, assim, de uma série belíssima, né, com esse tema. Então, nossa, eu achei corajoso. Mulheres, foi muito corajoso falar isso para você, assim. E me Imagina. ganhou, viu? Me ganhou, a série me ganhou completamente. Eu sou completamente fã da série. Não é porque eu tô fazendo entrevista com vocês, não. Eu achei muito legal. É tão gostoso ver um tema sendo contado com leveza e seriedade, que pede, né? Porque, né, a gente não precisa, sei lá, de filmes tão pesados para falar desses temas. A gente pode falar de uma maneira diferente. Eu acho que vocês conseguiram completamente. Amor Veraneio, vamos pelo título, né? Aí vocês começam a contar a história e ver que é muito mais que amor, assim, formas de amar, eu acho, né, Gabi? Não sei se foi isso que você pensou, ideia inicial. Eu gostei muito, muito mesmo. Eu queria perguntar, assim, não sei se vocês podem falar sobre a continuidade, assim, dessa série, como é que tá os planejamentos, como é que tá, Eita. pode não, se não pode, tudo bem, eu corto essa parte, curiosidade de fã aqui, aproveitando essa oportunidade única. Como é que tá isso? Fala pra mim, Gabi. Só pra Olha, mim, assim, por favor. só para ti. Essa, Obrigado. Peraí, porque eu vou colocar o ouvido aqui. essa semana, que é uma coisa que também foi um compromisso, firmado desde o projeto, de ter a janela de acessibilidade, né? Então, todas as cenas foram filmadas de forma que nenhum detalhe ficasse no canto da tela. E isso foi Uhum. algo conversado também, né? A gente conversei com o Nádia, conversei com o Rickson. Então, essa semana a gente vai estar finalizando essa parte de janela, né?
da versão extra com janela de Libras, vai estar lançando isso. Aí a gente vai começar a fazer, de fato, o planejamento de marketing, de divulgação da série. E aí a gente vai passar para a produção de um documentário falando sobre a preparação do elenco, sobre a experiência também do elenco em relação à construção das personagens, pensando também nesse lugar de formação. E aí, depois disso, a sala de roteiro vai estar aberta, porque vai ter continuação. Eu não vou falar tanta coisa, mas é só isso. E outra coisa também, além da série, a gente fez uma montagem de um curta-metragem. Existe um curta-metragem, e o que diferencia a série do curta-metragem? Aí isso foi diferenciado na montagem, né? A gente fez uma montagem mais fluida, uma coisa que ficasse mais dentro que foi uma coisa pensada e planejada também desde o projeto, desde antes das filmagens. Então, assim, o curta-metragem, aí inscrição em festivais, tentar levar essa história para o máximo de lugares possíveis, lançar a Janela com Libras, o documentário, e aí a gente passa para o roteiro. É muita coisa, e pelo acúmulo de funções, leva um tempo maior, né? Mas assim, vamos fazer o arroz com feijão e aí a gente arrocha. Vai caminhando devagar e sempre, mas caminha sempre. E vai ter continuidade sim. E eu acho assim, nessa continuidade, já dando outro spoiler aqui, que tá dentro da minha cabeça, não tá escrito ainda. O meu desejo é que a gente consiga conhecer um pouco mais a fundo cada personagem, né? Que a gente possa trazer um pouquinho mais do mundo de Helena, que ela ganhe um pouquinho mais de tela, né? Que a gente consiga em cada temporada trazer as outras nuances, trazer, então, como que eu não fujo da história, mas que eu trago outras, né? Um pouco mais de profundidade, a gente consiga conhecer um pouco mais, assim, a essência de cada personagem. E, claro, a gente vai pro... não vou falar, não. Tá bom. Vem. Eu não vou prometer nada, mas a gente vai querer entregar tudo. Não. Eu tô satisfeito. Obrigado pelas informações, estou satisfeito. Eu sou boca de sacola, Lucas. Eu não posso aceitar. Deixa que eu faça a teoria da conspiração aqui, deixa que eu penso, deixa que eu vou alimentando. Nossa, que demais, poxa. Poxa, Gabi, Nádia, eu quero agradecer. Que bate-papo delicioso. Eu tinha certeza que ia ser legal falar dessa série, e foi mesmo. Nádia, obrigado por estar aqui de novo, obrigado por confiar de novo nesse trabalho. Gabi, obrigado, um prazer enorme conhecer você, assim, conhecer essa série, o trabalho de vocês, assim, já sou fã pra caramba, vou acompanhar sempre e vou levantar a bandeira, né, sou embaixador aqui de Amor Veraneio, com certeza, e qualquer outro projeto que vocês fizerem, porque é muito bonito, é feito com muito carinho, muito amor, muita garra, né, e é inspirador para quem está começando, para quem escreve, para quem fala de filmes, assim, é inspirador ver uma série dessa tão bonita sendo feita, sabe, e colocada para o público ver, sabe, e eu fico, admirado de ver, assim, a força de vocês. E eu queria agradecer por essa entrevista, foi incrível, obrigado mesmo. Quanta coisa que tem uma websérie para falar, olha que legal. Né? A galera acha que não, que é tranquilo, não, é só chegar lá, ligar a câmera, né? Até parece, madrugadas a fio, escolhendo cenários, luzes, posições. É bom que isso deixa a personagem esgotada, né? A personagem que está esgotada, né? Você já entra esgotada, né? É só a Nádia que tem que passar uma maquiagem, porque a Nádia é good vibes, a Helena, né? Good vibes, toda bonitona, né? Toda bonitona, não pode ter olheira, né? Eu falava pra diretora de arte, essa mulher tem que estar uma rainha, agora eu pode me destruir, eu já tô metade destruída aqui. Essa mulher vai ter que estar uma rainha. Eu falei pra Jaxine, que fez a nossa maquiagem, Jaxine, agora é contigo, porque a olheira tá aqui. Vamos disfarçar, botar essa mulherona aí.
Mas muito bom, eu agradeço muito pelo convite, sempre muito leve conversar contigo e quanto é importante conversar com as pessoas que estão tão empolgadas com o nosso projeto quanto a gente também, isso faz total diferença. E eu acredito que Amor Veraneio seja também uma inspiração para tantas outras mulheres aí que às vezes está com um projeto na gavetinha e tem medo de gravar. Sempre que eu tenho a oportunidade de falar para as pessoas que estão começando, para que vão lá e façam, porque é assim. Se a gente pensar, muitas vezes a gente não grava mesmo. Meu primeiro curta-metragem, eu cheguei e falei assim, tinha ajudado tantos amigos, eu falei, agora vamos aqui, todo mundo que ajudou, me ajuda, eu quero gravar o meu também. Então, às vezes é isso, você, um empurrãozinho para você ir lá, pegar aquele roteiro que você tem guardado e gravar. É importante, óbvio que é muito importante a gente ter um dinheiro para poder pagar todo mundo. Mas se você não conseguir, não desanime e faça. Só não deixe morrer seu sonho. Acho que nós somos prova viva disso, né, Gabi? Que conseguimos botar projetos nossos e fazer coisas com que a gente acredite. E é isso. Viva o audiovisual maranhense. É o que é mais importante. Só Nossa, sensacional. Puxando o gancho de Nádia, e de forma humana também. Eu acho que foi uma preocupação que eu e Nádia tivemos na concepção, né? Tipo, nos planos de filmagem. Vamos dar descanso pro pessoal. A gente tem que ter tantas horas de descanso, não vamos ultrapassar. Independente da agonia que seja, a gente vai manter o descanso. Então, esse olhar humano, que às vezes você está no automático, mas que é tão importante, né? Para além da alimentação, para além do amor. E quando a gente precisou passar um pouquinho do tempo, gente, junta todo mundo aqui, como é que tá todo mundo? Topa, a gente... Não, a gente quer descansar, então a gente descansa, mas a gente volta, faz uma noturna, não sei o que e tal. Então, esse olhar humano, né? E aí, que contei com a ajuda de Nádia, que estava ali parceira, de braço dado, assim, foi tão importante, né? Chegou no projeto comprando a ideia, parceiraça dentro e fora da cena. Então, foi lindo demais. E aí, Lucas, eu quero te agradecer muito pela entrevista, eu amei. Estou muito grata pelo convite de abrir esse espaço para a gente, né, falar um pouquinho desses bastidores, um pouquinho da websérie. E, como Nádia falou, é muito importante a gente trocar com os nossos, né? Então, eu já estou acompanhando a página de vocês também, 5 Minutos no Cinema, e vou acompanhar também tudo que vocês forem postando. Quero muito trocar figurinha aí a fio. Então foi um prazer enorme. Estou feliz de estar aqui, estou feliz que Nádia está aqui também. Eu já tenho que ver a olhada nos lugares e falar, que saudade! E prazer enorme te conhecer, viu, Lucas? Nossa, o prazer é todo meu, gente. Eu tô, assim, lisonjeado mesmo. Vai ser um prazer colocar no ar, assim, os cortes, a crítica, poder falar do trabalho de vocês, assim. Não vejo a hora de publicar na quarta-feira. Na quarta-feira, depois de amanhã, na quarta-feira, a gente pode colocar tudo lá na página. Vai ser super bacana. Vai ser ótimo. Todo mundo vai gostar. Você vai ver. É o máximo, gente. Obrigado, Gabi, Nádia, obrigado de novo mesmo. Agradeço imensamente. Meu, Amor Veraneio, no YouTube, na página da Benu Filmes. Bora, gente, bora ver, bora dar like. E eu vi toda a série, depois eu falei, meu, eu não dei like. Voltei lá e dei like de novo, porque tem que dar like no negócio lá, tem que curtir, botar o coraçãozinho lá, senta o dedo nessa página e bora. Clica lá e vê todos. É rapidão, gente, é rapidão. Coloca o sininho. Exatamente, bota o sininho também. Ó, perfeito, ótimo. Perfeito, gente, isso aí, galera. Quarta-feira, episódio de Amor Veraneio, aqui os cortes e tudo sobre Amor Veraneio aqui. Gabi, Nádia, muito obrigado. Uma ótima semana para vocês. Até uma próxima. Espero muito em breve poder conversar com vocês de novo. Foi um prazer enorme. E é isso. Tchau. Muito obrigado. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.